Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 para tentar entender um verdadeiro quebra-cabeça: a segurança no Brasil. E olha, os números contam uma história cheia de reviravoltas e, principalmente, de contradições. A pergunta que todo mundo se faz é essa, né? O Brasil está ficando mais seguro ou mais perigoso? E à primeira vista parece impossível responder. Isso é porque os dados apontam para direções que são completamente opostas. E aqui está o centro da questão. De um lado, uma notícia que a gente quer comemorar, uma queda bem expressiva nos homicídios. Mas, do outro, uma realidade dura. O Brasil é visto como um dos lugares mais inseguros aqui na região. Como é que essas duas verdades conseguem existir ao mesmo tempo? Para entender isso, a gente precisa olhar bem de perto para essa aparente contradição. Bom, o nosso primeiro paradoxo começa aqui. Enquanto alguns crimes de rua, aqueles mais visíveis, diminuem, tem uma nova modalidade criminosa muito mais silenciosa que está simplesmente explodindo, e ela está mudando a cara da criminalidade no país. Olha só esse número. É impressionante. Mais de 2 milhões de golpes de estelionato em um único ano. Se a gente fizer a conta, isso dá quase 4 golpes por minuto. É uma verdadeira epidemia digital que está afetando milhões de pessoas, muitas vezes sem que ninguém perceba. E o que mais choca aqui é a velocidade com que tudo isso mudou. Um crescimento de mais de 400% em pouquíssimos anos. Isso mostra como as organizações criminosas se adaptaram rápido, sabe? Elas saíram do confronto direto nas ruas e migraram para fraudes online, que são mais lucrativas e, claro, bem mais difíceis de rastrear. E esse número ajuda a gente a entender o porquê dessa explosão toda: a impunidade. Apenas uma fração minúscula dos casos, menos de 3%, chega de fato à justiça. Para o criminoso, a conta é muito simples. O risco é baixíssimo e a recompensa é altíssima. É basicamente o cenário perfeito para esse tipo de crime se espalhar. E o ponto crucial é este: o roubo de um celular hoje vai muito além de perder o aparelho, né? Um simples furto na rua acaba alimentando todo um ecossistema criminoso que é super complexo e muito lucrativo. Vai desde limpar contas bancárias até vender as peças do celular no mercado paralelo. Agora, o segundo paradoxo. Ele mostra uma outra mudança de cenário na violência. Enquanto o crime em lugares públicos parece diminuir em alguns aspectos, o perigo dentro de casa, infelizmente, continua e, em alguns casos, está aumentando de um jeito bem alarmante. O número de feminicídios, por exemplo, bateu um recorde histórico. É um dado terrível que mostra que, para muitas mulheres, o lugar mais perigoso não é a rua à noite, mas a própria casa. A violência de gênero continua sendo uma crise urgente e que não para de crescer. E outra forma de violência que está em alta é aquela motivada pelo ódio. Os registros de racismo e injúria racial dispararam. Esse tipo de crime, que muitas vezes é interpessoal, revela umas fraturas sociais muito profundas, que não aparecem naquelas estatísticas de roubo de carro, por exemplo. A verdade sobre a violência contra os mais vulneráveis é terrível. Para uma criança, o lugar mais perigoso é, na maioria esmagadora das vezes, a própria casa. A maior parte da violência sexual contra crianças acontece ali, dentro de 4 paredes, longe dos olhos de todo mundo. E a frequência com que isso acontece é assustadora. Pensa só, mais de 1 milhão de ligações para o 190 por violência doméstica em um ano. São 2 chamadas por minuto. Isso dá uma dimensão da escala do perigo que muita gente enfrenta todo santo dia a portas fechadas. Agora a gente chega ao terceiro e talvez o mais complexo de todos os paradoxos. Ele envolve justamente quem deveria proteger: as forças de segurança do Estado. Elas acabam atuando num papel duplo, contraditório. Ao mesmo tempo que protegem, em muitos casos, também são uma fonte de violência. Por um lado, a gente vê avanços importantes, sim. Essa citação do anuário mostra como algumas tecnologias, como as câmeras nos uniformes, são vistas como um bom caminho para ter uma polícia mais transparente. É o Estado tentando melhorar seu papel de protetor. Mas a mesma fonte que diz isso revela o outro lado da moeda, um dado brutal que expõe o quanto a violência policial é seletiva. O risco de uma pessoa negra ser morta pelas forças de segurança é 3,5 vezes maior. E aqui, o Estado aparece como causador de uma violência totalmente desigual. E a escala dessa violência é gigantesca. Mais de 60 mil mortes em intervenções policiais em 10 anos. É um número que coloca o Brasil numa posição extrema no mundo.
e mostra o tamanho do desafio de controlar o uso da força pelo próprio Estado. E é muito importante a gente entender que por trás do uniforme existe uma crise. Os próprios policiais enfrentam uma guerra interna, com pressões enormes que vão de assédio moral e endividamento até uma exaustão constante. E tudo isso, claro, impacta a saúde mental deles e o jeito que a polícia age lá na ponta. Então, tá. Como é que a gente junta todas essas peças? Todos esses paradoxos apontam para uma causa raiz, um problema fundamental, um sistema de segurança pública que é todo fragmentado, onde as partes simplesmente não conversam entre si. Uma análise acadêmica resume esse problema com uma metáfora que é perfeita. A segurança pública no Brasil é um sistema com muitas peças e pouca engrenagem. Ou seja, existem muitas instituições, muitas políticas, mas falta aquilo que faz tudo funcionar junto, de forma coesa e eficiente. Na prática, o que isso quer dizer? Que muitas vezes o governo federal, os estados e os municípios não se falam. O dinheiro não é bem distribuído, as responsabilidades se sobrepõem ou, pior, deixam buracos. E isso impede que exista uma estratégia única para lidar com problemas gigantes, como o crime organizado, que obviamente não respeita a fronteira de estado nem de cidade. E a questão final que fica é essa. Diante de um sistema tão desconectado, o desafio não é só consertar uma peça aqui ou outra ali. O grande desafio é encontrar um jeito de fazer todas essas engrenagens finalmente trabalharem juntas. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da segurança no Brasil.